Hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo o River, treinador, personal trainer e hoje empresário na área fitness. Imagina. Obrigada, Prazer é todo Johnny, meu. por estar Muito aqui feliz. com a gente hoje e falando um pouquinho de constância e motivação. Você que lá atrás deixou a escola, por exemplo, para poder ser um sustento em casa, para poder correr atrás, né? Sim. E hoje você se vê aí dentro dessa parte fitness e hoje dono de um centro de treinamento. O que a constância e a motivação te fez chegar onde você está hoje? Obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui, primeiramente. Cara, é loucura, assim, olhar para trás e ver tudo isso. E o que eu penso sobre esses dois temas, eu tenho bem claro é que eles têm o significado deles de forma literal, mas tem o que eles... a representatividade de cada um. Eu vejo que a motivação é um ponto de saída, um motorzinho de arranque que faz a gente começar a andar. E dentro da nossa caminhada, que é a constância, né, a caminhada longa e devagar, Sim. A motivação vem como um turbo para ir jogando. Então são pontos de motivação, a gente não pode só esperar da motivação. Constância é fundamental. A gente vê toda essa trajetória, eu vejo vários pontos foi uma constância da gente seguindo, mas vários pontos de motivação que fez. É incrível, cara. Você começou lá atrás como personal e hoje você tem o seu próprio centro de treinamento na parte de CrossFit. Lá atrás, quando você começou esse atendimento com os seus clientes ali, né? Com os seus, a gente chama assim, né? Seus clientes, Sim, os alunos. Seus alunos, enfim. O que te fez despertar para entender que você precisaria sair da casa deles ou da academia onde você os atendia e você sentiu a necessidade de montar o seu próprio espaço? São vários pontos. Primeiro, que eu tenho essa coisa de empreender, eu sempre tive muita vontade de ter alguma coisa, de ter algum negócio. E aí o que fez despertar assim foi quando nós chegamos na pandemia, e aí a gente depende das academias funcionando para poder atender os alunos. E aí eu vi as academias fechando, as academias em si dando a sua forma de fazer suas aulas online, mas mantendo seus alunos, e a gente não tinha mais na onde atender. E aí eu falei, cara, que loucura, eu não tenho nenhum outro apoio financeiro que faça eu conseguir me manter. Eu preciso ter algum negócio. Eu vi amigos mais velhos do que eu precisando devolver carro, se apertando para pagar. Eu falei, cara, que loucura é isso. E aí foi quando começou a me despertar isso de ter um negócio. E outro ponto também que eu vejo que na minha profissão, a gente tem um prazo de validade. A gente é novo, então consegue trabalhar das 6 da manhã até as 11, aquela loucura. Só que vai chegando a determinado ponto, cara, vai ficando cansativo, vai ficando difícil. E eu falei, eu quero ter algo que eu tenha que trabalhar nele durante um tempo, mas que depois ele consiga caminhar só. E eu tenho que ficar ali só na manutenção. Então esse foi o ponto que me fez querer ter um negócio. Tá. O que você acaba puxando muitas vezes dos seus alunos? Eu já fui sua aluna lá atrás e a gente trocava muito essa ideia, né, de troca desse network mesmo, de dificuldade, do que a gente faz, do que a gente implanta no meu negócio. Muitas vezes o meu negócio, mesmo sendo indústria e o seu totalmente diferente, uma área totalmente diferente, onde a gente lida com saúde, onde a gente lida, né, com a saúde mental do corpo. O que você agrega dessas conversas com esses seus alunos? O que isso te ajuda no desenvolvimento e no empreender hoje em dia? Assim, se a gente ir um pouquinho mais para trás, eu acho que tudo começou através de vocês, dos meus alunos. Quando eu consegui acessar esses alunos de personal, foi quando me despertou pô, consigo fazer algo a mais. Tá. A vida não é só isso aqui, dá para ir um pouco mais. Então, o que agrega para mim, dentro de inúmeras dificuldades que a gente tem hoje, a troca que a gente tem, então eu levo muito isso, já levei várias vezes para você, pô, tô passando por esse momento aqui, na empresa tá difícil, tá complicado, como que é? E aí ver que as pessoas que estão lá na frente já chegaram muito mais longe do que eu, já passaram por isso também. Não, calma, eu já passei por isso. E assim, então eu falo, isso me conforta um pouco. Tá. Eu falo, pô, se essa pessoa tá tão à frente hoje, parece que a minha situação para ela é impossível, mas ela já passou. Então, vamos lá que vai dar certo, vamos lá que
é só seguir trabalhando, aí entra a constância, quando você não vê um fim, não vê uma luz, mas você continua caminhando, torcendo para ter chão ali para você pisar. Então, Perfeito. acho que dentro de várias coisas que vocês, meus alunos, enfim, vocês, as pessoas que já foram meus alunos também, que eu tive que sair de parar de dar aula para muitos, mas que me agregam acho que o maior é isso, assim, cara, ver que mesmo quem tá lá na frente já passou por essas dificuldades que a gente passa hoje, que é uma loucura. Né? Exato. Para quem está começando hoje, o que você considera ainda o seu maior desafio? Vamos colocar dentro do empreendedorismo, tá dentro da gestão, vamos falar de gestão. Dentro de gestão hoje, o que você ainda tem de muita dificuldade dentro do CT? Então, o que acontece? Eu sou formado em educação física. A gente aprende a ser bons professores na faculdade de educação física e não em ter um negócio. Então, quando a gente abre um negócio, monta e fala, pô, eu sei montar treino, eu sei fazer as pessoas chegarem num nível físico além do que eles estão hoje, mas para tocar isso aqui, cara, é um mundo totalmente diferente. Tanto que quando eu abri o CT, eu falei, não, agora eu vou treinar todo dia, eu passei praticamente 2 anos, os 2 primeiros anos eu praticamente não treinei, e foi muito difícil pra mim, porque eu amo atividade física. Tá. Então, assim, você ter um negócio, você entender como que funciona o caixa, como que funcionam as vendas, que aquela venda que você fez anual, mesmo que você receba de uma vez, você tem todo um ano para prestar de serviço para aquela pessoa. Você conseguir colocar tudo isso dentro de uma balança e não se empolgar, é muito doido. E entender também os meses. Por exemplo, eu sempre entendi isso quando eu trabalhava nas academias. Pô, tem uns meses que são muito lotados, tem uns meses que são... Você tem essa sazonalidade. Exatamente, os meses de frio cai muito. Só que eu entendia isso na sala, mas não no caixa. E quando chegou a primeira época de frio, meu Deus do céu, cara, a gente desesperou, falou, meu Deus, cara, o que eu faço? Então, é uma dificuldade muito grande ter esse controle de gestão financeira, esse controle de negócio, e também, agora já está um pouco menos difícil isso, mas delegar também para outras pessoas. Também é outro ponto muito difícil. Eu acho que aí a gente acaba trazendo 2 pontos importantes que me chamam a atenção. O primeiro é o quanto que a gente precisa se privar de várias coisas para a gente conseguir empreender. Então a gente precisa sim abrir mão de muitas coisas para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. E muitas vezes tem o julgamento de um colaborador ou de quem está ali vendo você ali organizando e na gestão, mas a gente não consegue enxergar os tombos que a gente leva do lado de cá, né? E segundo ponto é justamente essa questão mesmo de você entender qual que é o ritmo do seu negócio, né? E o que você precisa fazer para conseguir suprir essas quedas mesmo, né? Essa sazonalidade. Sim. Isso é extremamente importante. Quando a gente traz constância e motivação, falando principalmente em esporte, na minha visão, acho que constância e motivação é para 1000% de tudo que a gente faz na vida. Mas eu acho que no esporte a gente vem com um gostinho a mais sobre isso. Como que você lida com os seus alunos para que você... É uma mudança de mindset, né? Muitas vezes, você vai lidar com um aluno ali que não gosta de treinar. Sim. Você vai colocar ali um aluno que odeia musculação, que está ali por saúde, por obrigação, muitas vezes. Como que você faz essa jogada de criar esse estímulo, de começar a imputar essa constância e motivação aí nos seus alunos? Então, isso é uma questão muito forte pra gente, porque a gente sempre trabalha com grupos grandes de pessoas. E ali tem todo tipo de gente. Tem a pessoa que é muito competitiva, tem a pessoa que não tá nem aí pra competição, enfim. Dentro disso, o que a gente tenta fazer mesmo num grupo é tentar identificar esses pontos para cada pessoa e tentar trabalhar de uma forma individual. Então, uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, e que me faz ter uma disciplina absurda é participar de campeonato. Eu gosto muito. Além do fator que eu preciso me cuidar mais porque tá vindo o campeonato, eu preciso comer melhor, eu preciso treinar mais, Sim. Eu preciso, enfim, ter toda uma disciplina ali, isso me faz também melhorar em outros aspectos, como, enfim, tomada de decisão e tal. Então, eu tento levar isso para eles, né? Então, o campeonato não é só... Eu vejo algumas pessoas que têm mais perfil de competidor e às vezes tá meio... Não tá indo, não tá... Falta alguma coisa. E aí eu vou levando e falo, meu, o que você acha isso aqui? Ó, no campeonato, como funciona? E aí a pessoa faz a inscrição. E aí parece que muda. A pessoa fez a inscrição, ela já fica mais dedicada.
ela já fica, enfim, ela se esforça mais, você vê ela entregando muito mais do que ela entregava, você fala, cara, mas era só isso, entendeu? E para outras pessoas já isso não funciona, a pessoa já fala, cara, eu odeio competição, não vou participar de jeito nenhum, e aí a gente vai encontrando pontos, então, ou a pessoa vai mudando ali, a gente entende mais ou menos isso, nem sempre é muito legal, mas ou é por constrangimento, ou é por dor, ou enfim... E aí a gente vai encontrando, você consegue identificar isso, dá muitas vezes sim, e às vezes você mira nenhum, você acerta 3, então você fala, pô, isso é legal, porque a questão do grupo também é essa. A gente vai entendendo uma dor da pessoa, você vai sempre ouvindo algumas coisas, você vai assimilando isso, associando com algumas outras coisas que acontecem, você fala, cara, então essa pessoa tem uma dor nesse ponto. E aí entra também o ajudar um pouco mais, dar um empurrãozinho ali, não só entregar aquilo que é de sala, mas você chamar para uma conversa e falar, cara, ó, você tem esse desejo, já deu para entender que você quer um ponto que é muito grande pra gente hoje é o fator emagrecimento, então a gente sente isso, determinados confortos ali que a pessoa, então a pessoa acaba se abrindo e fala, cara, é isso, eu quero. E aí você se propõe a falar, não, então vou fazer isso com você, vou pegar na tua mão e nós vamos junto. E aí esse é outro ponto que a pessoa fala, pô, agora eu tenho alguém ali, eu não quero decepcionar ele, eu quero... E aí vai, então assim, é o tempo inteiro tentando identificar onde a gente consegue trazer aquela pessoa para que ela possa performar melhor e entregar o máximo dela. Isso acaba dela. sendo um baita diferencial para você, né? Uma vez que isso é até um dos pontos de eu estar, né, de a gente estar junto aqui conversando, porque eu acho que a gente tem muito isso em comum. Eu acho que eu busco trazer as pessoas que têm essa preocupação e que têm esse olhar. Você pode muito bem montar seu CT, os alunos que querem treinar treinam, e é o que você acabou de falar. Muitas vezes você tem a preocupação de chamar o aluno, de você fazer esse alinhamento, de você entender quais são as expectativas dele, o que eles querem né, alcançar de resultado. Sim. Isso é extremamente importante. Como que você enxerga hoje? Você acha que a gente está numa geração mais preocupada? Somos novos, né? Você ainda é muito mais novo do que eu. Mas você consegue identificar, tipo, de 10 anos para cá, uma preocupação muito maior nas pessoas em praticarem uma atividade física, em ter uma alimentação saudável? Né? Hoje em dia, por exemplo, a gente comenta, hoje a gente vai para uma balada ou vai para um bar, a gente não volta fedendo cigarro, antigamente era... Né? Hoje em dia é muito difícil você ver alguém fumando. Como que é a sua visão em relação a isso? Você acha que a gente está indo para uma geração mais saudável? Sim, uma prova disso é o aumento de número de academias que tem. É absurdo. Quantas redes vêm aparecendo, quantas novas academias e cada hora uma rede e assim... É um crescimento muito grande. Eu notei isso depois da pandemia. Eu acho que a pandemia trouxe uma preocupação muito grande para as pessoas relacionadas à saúde. Muita gente teve que se privar de estar até próximo de familiares, próximo da mãe, próximo, porque a saúde foi muito comprometida ali. Então, eu vi esse crescimento muito grande. E o fator estética também. Esse é um fator que muitas vezes fica camuflado ali entre, não, eu estou vindo pela saúde... Mas como a gente tem que lidar com isso todos os dias, você consegue entender um pouco que esse fator estético é algo que preocupa muito a galera. Então, cresceu demais, é absurdo o número de academias e todas as academias tem público para todo mundo. Várias modalidades saindo, a gente pratica o cross-training e aí a musculação crescendo muito. E o beach tênis veio muito forte também nos últimos anos, então muitas coisas foram aparecendo e tem público. Então você nota essa preocupação da galera, é muito grande. Você tinha outra preocupação, e quando a gente fala em personal, tem a preocupação do seu dia tem 24 horas. Sim. E aí você consegue atender, se você não dormir, você vai atender 24 alunos no dia, né? E aí hoje com o CT você consegue escalar mais essa questão. Hoje você está com um centro de treinamento só? Dois. Agora são centros, dois. São dois e assim, esse também foi um dos fatores. Porque dentro de alguns anos, né, um trabalho árduo ali, eu consegui encher a minha carteira de personal. Eu falei, pô, agora não cabe mais ninguém. Legal, a gente consegue ganhar uma boa grana, só que você fala, pô, queria mais. E agora eu não tenho mais como, não tenho como atender mais pessoas. E você fica limitado naquilo, porque é isso, se você ficou gripado e não pode dar aula, é o seu tempo, é a sua hora. E se acontece, enfim, qualquer outra coisa, eu não tenho mais da onde recorrer. E aí eu falei, pô, eu quero mais. E aí o CT também foi criado por conta disso. Porque, claro que demanda um tempo muito grande, ainda demanda um tempo muito grande, eu não consigo fazer com que ele funcione por muito tempo, de uma forma tão organizada, sem que eu esteja lá
sempre dando um pitaco, alguma coisa. Só que já funciona bem. Então, agora os CTs estão funcionando, eu consigo estar aqui. Muitas vezes, até voltei a abrir um pouco a minha agenda de personal para algumas pessoas específicas. E o CT funciona legal. Então, isso é um ponto que eu pensei muito. Consegui aumentar o CT, então era 1, agora foi 2, então são 2 funcionando e não depende só daquele aluno. E como que é essa gestão do segundo? Hoje você já consegue ter essa organização mais tranquila? Já, mas é muito difícil. Com um CT já era muito difícil, só que dentro de 2 anos a gente conseguiu organizar bem e ficou fluindo legal. Quando nós compramos o outro CT, que era um concorrente, e aí a gente já comprou um CT funcionando, então foi um desafio diferente também pra gente. Cara, mas não dobrou, triplicou o trabalho. Foi uma loucura, assim. Aí que você vai entendendo quando as pessoas falam assim, não, primeiro você cresce e depois você organiza. Porque a gente falou, não, dá pra organizar. Não dá, cara, é loucura demais. Os primeiros dias a gente ficou desesperado, sem dormir, porque uma galera tava acostumada com aquele funcionamento, aquelas coisas, e por mais que a gente venha com uma proposta legal para ajudar, nem sempre eles entendem. Depois eles até entendem, pô, isso aqui realmente melhorou. Mas na hora que você chega com as mudanças, assim, o ser humano ele tem essa resistência para mudança. Então foi bem desafiador pra gente. Só que o que a gente estava falando, esse fator da gente pegar na mão do aluno muitas vezes e trazer, desde o início do CT foi dessa forma. E aí até algumas pessoas questionavam, mas quero ver quando crescer se vai permanecer isso. E graças a Deus a gente se preocupa muito com isso. E conseguiu manter. Então, quando a gente conseguiu levar isso pra galera, eles entenderem que, pô, eles estão de fato preocupados com isso, então essas mudanças pra melhor, aí a galera começou a caminhar pro nosso lado. Aí foi um momento que a gente falou, pô, legal. Eu acho que esse é o maior desafio da gestão, Johnny, porque quando a gente... É a nossa cultura, são os nossos valores, né? A Oximag vai fazer 22 anos agora em outubro. E a gente vai crescendo, são coisas que lá atrás eu fazia, que hoje eu não dou conta mais de fazer. E muitas vezes a gente precisa mudar o processo com algumas coisas, e eu tenho lá funcionários que já estão com a gente há muito tempo. E esses funcionários acabam tendo essa resistência de mudança. Sim. Por isso que eu acho que entra muito a questão da comunicação, sabe? A maneira como a gente comunica isso, para não ficar algo impositivo e a gente conseguir criar essas pontes no meio do caminho e a gente diminuir, não vou falar que a gente sana a resistência, não sana, mas a gente diminui demais essa resistência em relação a isso. E quando, assim, obviamente, quando a gente toma uma decisão de fazer alguma mudança, é pensando no melhor para a empresa, para as pessoas que estão ali, para os clientes principalmente, porque sem os clientes a empresa não vai existir. Então, quando a gente toma essas decisões, é pensando, mas nem sempre eles têm a visão que a gente está tendo, daquela visão de organização a longo prazo, eles estão vendo o momento, agora. Então, a comunicação foi fundamental para a gente conseguir fazer com que essas pessoas entendessem que não, a gente quer o melhor para vocês, isso aqui está sendo mudado. Até uma coisa que é boba, assim, cara, mas a gente tem o hábito no CT de higienizar os colchonetes, que é algo normal. Sim. A gente usa, fica suado, higieniza os colchonetes. Quando a gente levou isso para lá, a galera falou, mas aqui a gente não faz isso aqui. Eu falei, pô, mas isso é bom, gente. Isso é algo legal. E aí, passou alguns dias, o pessoal falou, pô, mas a gente fez isso ali no finalzinho da pandemia, quando as academias abriram. A gente perdeu esse hábito, não deveria ter perdido, né? Eles começaram a entender que não, cara, isso é bom, tô pegando o equipamento higienizado, limpinho. E aí a gente até dá risada depois, fala, cara, nitidamente algo bom, mas tem aquela resistência. Exato. E é maluco saber lidar com isso, explicar isso pra galera. Pô, a gente tá fazendo isso, e eu gosto muito de passar, tanto pra equipe também. Quando eu sou head coach, então eu que monto os treinos das 2 unidades. Então, quando eu entrego os treinos para a equipe, eu falo, a proposta do exercício, não é só o exercício em si executar, mas existe toda uma proposta, todo um contexto ali por trás. A proposta de hoje, com esse exercício, é fazer com que a pessoa aprenda, desenvolva. Dentro de outro contexto, o mesmo exercício é fazer com que eles só pratiquem. E quem não consegue acabar de força. Então, existe um contexto para isso. A equipe consegue entender isso bem também. Aí essa cultura que a gente tem de pegar na mão da galera vai passando para eles. Exato. Então, quando eu não tô, isso funciona também. Esse é o ponto principal. Com 20 anos de Oximag, eu falei para mim que eu tinha na minha cabeça que se eu continuasse fazendo a mesma coisa nos próximos 20, 30 anos que a empresa perdure, né, enfim... que a gente precisava mudar.
Não quer dizer porque deu certo até agora que a gente Sim. tinha que continuar fazendo as mesmas coisas. E uma coisa que veio muito claro para mim, Johnny, foi justamente essa questão do alinhamento com a nossa equipe. Porque vai chegar uma hora que você não vai dar conta de estar à frente de tudo. E aí você precisa, a sua equipe, principalmente sua liderança, tem que estar extremamente alinhado com você, para que você continue multiplicando e você continue. Então, hoje, por exemplo, eu faço um coach com o meu time de liderança dentro dessa comunicação consciente. Os meus líderes têm que se comunicar da maneira como eu acredito que tem que se comunicar. Que é nesse sentido, da gente fazer uma escuta ativa, da gente conseguir fazer essa liderança de uma forma gentil, de uma forma acolhedora. Não quer dizer que não vai ter cobrança, não quer dizer que não vai ter, né, feedback. Você precisa ter essa cobrança, a empresa está ali, é um CNPJ. A gente precisa lucrar com aquilo. Mas de você ter esse alinhamento, porque aí você acaba não ficando escravo do seu negócio. Né? Hoje você já está conseguindo fazer isso, que é o que você falou. Hoje eu consigo tirar meu tempo, consigo vir aqui fazer uma gravação, consigo fazer um personal, consigo dar uma aula. Então isso acaba toda essa questão do seu preparo com a sua equipe. Então isso é desde agora. Isso é um ponto que é, assim, até abrindo um braço disso, quando a gente vai delegando, enfim, muitas vezes você já está ali fazendo aquele processo muito tempo, então você domina muito. E aí, quem vem não tem esse domínio tão grande. E aí você fica olhando e fala, cara, não, faço melhor. Não dá. E aí você quer tomar a frente de novo. E aí vira escravo do negócio. Então, acho que a maior parte do tempo do CT foi isso. Eu fui escravo do CT. Exato. E demorou para eu aprender que, cara, vão ter as diferenças entre eu e os outros profissionais. Não quer dizer que eles sejam ruins, nada, não, muito longe disso. Só que não dá para eu controlar absolutamente tudo. É muito difícil a gente entender isso também, porque é uma mudança também. Então, assim como a galera teve resistência, a gente também tem a resistência para isso, é normal do ser humano. Mas é necessário entender. Então, quando a gente começou a se comunicar e eles foram entendendo, foi trazendo mais próximo do que eu gostaria que fosse. Aí, e você trazer esse desenvolvimento, você trazer esse alinhamento mesmo. E a gente se colocar num papel de professor para a sua equipe, um papel de exemplo para a sua equipe. Eu acho que isso é o essencial. Nenhum funcionário vai ter o seu olhar. Nenhum da sua equipe vai ter o olhar que o Johnny tem lá dentro da academia. Então, é o seu olhar. A gente precisa ter essa paciência. Que é isso que você falou, a gente é extremamente centralizador. É muito difícil, às vezes, a gente falar, o tempo que eu vou perder em passar isso daqui, é melhor eu ir lá e já fazer. Poxa, daqui a pouco você está resolvendo 1 milhão de coisas que você não precisa, mas está resolvendo. Né? Eu costumo falar muito isso com o Rodrigo, a gente precisa contratar pessoas mais inteligentes que a gente. Que hoje eu sei uma pitadinha de cada ponto ali do meu negócio, mas eu já não sei 100% de tudo que acontece. Isso é importante também a gente ter essa consciência de que outras pessoas, mesmo que nós somos os donos, eles vão vir e vão agregar talvez em algumas coisas até mais do que a gente. E aí os alunos brincam, né? Porque eu fui o coach deles ali por muito tempo e agora eu divido isso com outras pessoas. Eles falam, quando eu vou eu fico migrando de uma para outra, hoje eu queria que fosse o coach tal, porque a gente gosta mais dele. E aí a gente dá risada sobre isso. Talvez eles acham que estão me provocando, claro, de uma forma, né, de brincadeira, mas pra mim isso é ótimo. Eu falo, cara, é isso que eu preciso, que vocês gostem dessa galera. Isso. É que eles atendam você da maneira que vocês estão esperando, porque eu preciso disso. Justamente. Agora, se vocês não gostassem e quisessem só vir na minha aula, seria terrível pra mim. Eu ia ter que reformular a equipe, mudar uma série de coisas. Então, isso é legal também, trazer os coaches que têm o perfil que a gente quer, que é esse perfil acolhedor, que é esse perfil que trata as pessoas ali de uma maneira familiar. Claro, tendo a cobrança de que eles melhorem, de que eles evoluam, de que eles não é só brincadeira, né? Então, a hora de falar sério, a gente fala sério, a hora de cobrar, a gente cobra, mas que leve tudo isso de uma maneira leve, que as pessoas gostem de estar ali naquele ambiente. Então, os coaches eles fazem isso muito bem hoje, e isso me tranquiliza um pouco, isso é muito legal. Muito bom. O que você tira de lição de toda essa experiência? Que a gente tem sempre que estar aprendendo, tem que estar sempre buscando inovar, aprender, ouvir uma segunda opinião. Por mais que a gente esteja ali dentro todos os dias, a gente domine todos os processos, mas a gente precisa parar e ouvir alguém que está fora, que muitas vezes tem uma visão que a gente não está tendo por ficar ali sempre naquela caixa. Então, buscar essas informações, espelhar outras pessoas. Eu estou buscando fazer isso já nos últimos tempos, de ver outras pessoas do mesmo segmento
que estão bem à frente, então é claro que a gente não vai fazer exatamente igual, porque cada situação é uma, mas entender os pontos positivos que aquelas pessoas aplicam e tentar trazer pra gente, não cometer os erros que eles já cometeram, ouvir um pouco mais essas pessoas. Então é isso, aprendizado constante, assim, independente do tempo que você está empreendendo, o aprendizado é constante. A gente vê como que a constância realmente é em tudo, exatamente, né? E você tem que estar motivado para isso, para sempre... eu costumo brincar que nas pesquisas às vezes você tem que fazer uma pesquisa de satisfação, alguma coisa, eu nunca dou nota 10. E eu acho que é por conta disso, porque eu acho que a gente precisa colocar que nada perfeito, que a gente sempre, por mais que tudo esteja ok, cara, a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode buscar uma opinião diferente, a gente pode, né, trocar essa ideia para entender o que você pode agregar no seu negócio, o que você pode fazer, né, e trazer para um público diferente mesmo, né, para você conseguir agradar o público que você já tem e o que você faz para fazer mais essa atração, né, de novos. Agora, e para quem está começando? Você se olhando lá atrás, o que você... Cara, pra quem tá começando, não é fácil. Dá vontade de desistir várias vezes. Empreender no Brasil... Dá vontade. Se eu falar pra você, falar assim, não, eu nunca pensei em desistir, pensei inúmeras vezes. Só que eu me mantive, eu continuei porque eu consigo visualizar algo, por mais que assim, não tá tão claro, mas eu vejo aquilo e falo, cara, se eu tô fazendo... tá difícil, parar de fazer, então vai ficar muito mais difícil. Então, eu preciso continuar. Então, a pessoa que tá começando agora, busca aprender muito essa parte de empresarial mesmo. Seja lá o segmento que for, eu sou uma pessoa, um educador físico, tá abrindo uma academia, não fique só preso ali em eu tenho domínio técnico de ensinar uma pessoa, né? Mas assim, toda essa parte de trás, que eu acho que é uma parte que compromete muito, e eu vejo, hoje, enfim, já estou inserido num meio bem amplo, eu vejo muitas pessoas quebrarem, um cara que é um profissional excelente, ele tem um domínio técnico absurdo, mas ele quebra a empresa porque ele não consegue fazer essa gestão de back. Então, entender isso, buscar recursos que possam te ajudar, plataformas, enfim, que possam te ajudar. E mentorias, porque um ponto que para mim é fundamental é você usar a sua motivação e sua constância para o lugar certo. Né? Porque se você usa a sua motivação para um ponto errado, você vai indo para o lado errado. Então, buscar ouvir essas pessoas e principalmente isso, para quem está empreendendo, estuda empreendedorismo, estuda gestão, vai buscar informação sobre isso, porque é isso que vai manter a tua empresa aberta. Seu domínio técnico é importante, mas não é o fator principal para isso. Não é de jeito nenhum. Ô Johnny, para a gente encerrar, eu vou te falar uma frase, eu quero que você complete essa frase para mim. Se cada pessoa aqui que nos ouviu hoje levar uma coisa, eu gostaria que fosse... Nunca deixe de aprender. Mantém a constância e use a motivação, use muito a motivação. Ela não vem o tempo inteiro, mas use muita motivação. Mantenha a constância e use a motivação. Perfeito. Que vai conseguir chegar longe. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigada mesmo. Muito feliz de participar. Muito boa sorte, conte comigo sempre. Estou aqui, né, em cada um no seu conhecimento. Então, muito boa sorte. Obrigada pelo bate-papo. Muito obrigado para você também. Obrigado.